Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, de uma questão de absoluta atualidade. Vamos abordar hoje assistência médica e psicológica. Quem não necessita de um atendimento especializado em algum momento da sua vida? Muito difícil apontar. Mas quem necessita obrigatoriamente desse atendimento com urgência em razão de circunstâncias imprevisíveis? Exemplo clássico, claro, a tragédia recente de Santa Maria. Familiares das vítimas também esses familiares, acidentados que recuperam parte da sua saúde e têm alta hospitalar, são levados aos seus domicílios, às suas casas, estes precisam de um atendimento ainda maior. Todos nós sabemos disso. Não é uma introdução de espaço aqui com qualquer novidade, mas é obrigatória, sim, a presença de profissionais especializados durante o evento, desde o primeiro instante, após esse evento trágico, como ocorrido em Santa Maria. E, acima de tudo, um acompanhamento que deve ser levado a fim e a cabo no tempo necessário para trazer as melhores e esperadas consequências. Por isso, trazemos mais uma vez a Democracia para conversar com os nossos telespectadores o Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, que é coordenador de saúde mental do Hospital Universitário de Canoas. A doutora Alessia Carpes, psicóloga, e a doutora Patrícia Mello, psicóloga também. Elas estarão no seu enunciado, falando sobre suas atividades, suas atribuições, a experiência que trazem não apenas no dia a dia do seu trabalho, mas também que trazem para ser agora levada aos telespectadores da TV Assembleia do nosso Democracia. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje, nós convidamos o Dr. Ricardo Nogueira. Tudo bem, doutor? Essa semana aí foi realmente traumática, né? Porque esse acidente, ele tem uma repercussão mundial e devido ao grande número, né, de vítimas, né, dá uma repercussão maior ainda. Então nós recebemos no Sistema de Saúde Mãe de Deus 9 pacientes, não é, Alessia? 6 no Mãe de Deus aqui de Porto Alegre e 3 lá no Hospital Universitário de Canoas. Então, quando os pacientes chegaram, né, a gente não estava esperando, foi aquilo imediato, né? A Alessia e a Marta chegaram, o pessoal chegou à tarde, ficaram até o meio-dia do outro dia, sem dormir, recebendo e recepcionando os pacientes. Lá no Hospital Universitário, a Alessandra, que é psicóloga, que trabalha no setor de cirurgia, que dá acompanhamento aos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, né? E a Ingrid e toda a equipe. Então, no primeiro momento, a gente saiu atendendo, né, Alessia? E aí, depois, que a gente teve que sentar, como é que nós vamos nos organizar? Então, a gente reuniu aqui no Mãe de Deus os psiquiatras do setor de psiquiatria, que atende no hospital e na emergência, eu e o doutor Ginarte Balester, a equipe de psicologia, que é a Marta Chaves, a Alessia, uma equipe grande, depois a Alessia vai falar, a terapeuta ocupacional, a assistência social, para definir os rumos. E aí a coisa foi tomando um rumo maior, né? O Conselho Regional de Psicologia, né, também deu as suas orientações, a Associação Gaúcha de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria, foi criado um comitê, né, e o Conselho Regional de Medicina definiu um protocolo de tratamento do estresse pós-traumático. Então nós estamos seguindo esse protocolo e também tem muitas questões peculiares, né? Então a gente está atendendo principalmente os familiares no primeiro momento, os pacientes agora, né, que estão saindo do período mais agudo e grave, né, já estão havendo uma melhora, não é?
Então agora que nós vamos começar realmente a atender os pacientes. Até esse momento, a maioria dos atendimentos eram com os familiares. Alessia Carpes, tudo bom? Olá, como está? Tudo tranquilo? Como é o seu trabalho? Qual é a sua impressão sobre esses primeiros momentos? E o que é recomendável que se faça permanentemente? O nosso trabalho no Hospital Mãe de Deus, né, foi realmente, como diz o Ricardo, foi de repente nós tivemos que acionar toda a equipe e foi um trabalho em que a nossa equipe é formada por 2 psicólogas, né, mais 10 estagiários que trabalharam constantemente no atendimento e num primeiro momento, acolhendo essas famílias que vinham e não podiam realmente saber exatamente que tipo de atitude, que tipo de encaminhamento realizar. Então, o nosso trabalho foi poder acolher, organizar, né, dar um suporte até no momento de crise, né, um momento de choque. Todos vieram muito chocados pela surpresa do acontecimento, pela falta de informações num primeiro momento, né, de não saber onde estavam seus filhos. Então, o nosso trabalho realmente visou organizar um pouco mais, né, para depois começar a justamente poder trabalhar os aspectos emocionais referentes ao processo de crise, de adaptação, de luto, enfim, né, que se estabeleceu a partir do acidente que ocorreu. Patrícia Mello. O nosso grupo de pesquisa em estresse e trauma da PUC, nós fomos até Santa Maria no domingo mesmo, quando todo mundo recebeu a notícia. Então é interessante, todo mundo aqui está falando um pouco da surpresa do que aconteceu e nós também fomos pegos de surpresa no domingo. Então combinamos de pegar um grupo de 12 psicólogos, 4 estagiários, e nós fomos até Santa Maria para tentar também ajudar as pessoas naquela fase mais crítica, que são as primeiras 72 horas de uma tragédia como essa. Então, os nossos primeiros procedimentos foram de ajudar essas pessoas no que a gente chama de primeiros socorros psicológicos, ou seja, verificar reações agudas ao estresse, reações de ansiedade e encaminhar essas pessoas para um atendimento que seria mais prolongado mais tarde, que vai, de alguma forma, ajudar com os efeitos mais crônicos dessas 72 horas. Efeitos crônicos, efeitos agudos, são esses imediatos, observados. E, acima de tudo, esta composição necessária, que no primeiro momento não aparece, não é considerada, mas que a seguir passa a ter uma importância definitiva, decisiva na recuperação dos atingidos por tragédias dessa natureza. Eu tenho dito sempre que este foi o maior acidente com essas características do país. Porque o que ocorreu no Rio de Janeiro, em Niterói, mas exatamente em 1961, com o incêndio do circo, foi um ato criminoso, provocado. Este foi um acidente cujo levantamento de causas não está concluído, demorará algum tempo, a responsabilização também, mas é um fato muito presente, muito próximo. E hoje não é, exatamente o dia de hoje, não é como o dia de 1961. As equipes estão mais capacitadas, a multidisciplinaridade também é maior. Nós temos aí nesse trabalho, por isso hoje nós vamos centrar essa conversa com o telespectador exatamente no trabalho desenvolvido por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais. Esta mobilização, né, doutor, do primeiro momento, é aquela mobilização espontânea, que não exclui nenhuma categoria profissional. Mas no período da recuperação é absolutamente exigível esta especialização. Como deve se comportar os estabelecimentos de saúde, os hospitais, os órgãos públicos que devem
por via de consequência, trazer atendimento àqueles que foram atingidos pelo incêndio e mais do que eles, mais do que aqueles, os familiares. Esse acolhimento que acontece no primeiro momento é um acolhimento imediato, domiciliar, mas é preciso depois esse acolhimento mais fundamental, que é um tanto carinhoso, mas acima de tudo muito especializado, não, doutor? Lá no Hospital Universitário nós temos um setor chamado concierge, né, de atendimento ao cliente, né, que é coordenado pela Ingrid Chu. Esse serviço, no primeiro momento, a maior demanda foi acomodar os familiares, né, de conseguir... Um acolhimento de espaço, né? De espaço, conseguir as coisas para acomodar as pessoas. Né? Então, o pessoal trabalhou dioturnamente, toda a equipe, né, coordenada pela Ingrid, né, e a Alessandra ficou no atendimento, e o Mauro Esparta, que tu conhece, que é cirurgião plástico, que estava dando o atendimento aos pacientes. Aqui, né, no Mãe de Deus, a gente já partiu mais para o atendimento, né, direto. Né, e o grande problema é o seguinte, é que a maioria desses pacientes que aqui estão, num primeiro momento, os seus familiares receberam a notícia que eles estavam mortos. Eles saíram na lista dos mortos. E isso é um estresse, né, que os familiares contam e nos dizem assim, eu fui, que a maioria não eram de Santa Maria, eram daquelas cidades próximas. Então, eles iam até Santa Maria contando, chegando lá, em ver o seu filho morto. Então, imagina o estresse que é isso dentro daquela pessoa, aquelas horas de agonia. Aí, num primeiro momento, até há uma reação positiva, porque recebe o paciente, né, está vivo, né? Aí depois aquela agonia daquele primeiro momento, com os pacientes quase todos em coma ou em coma induzidos, para sair do coma. Depois tem o segundo tempo, que a maioria deles, 100% deles estão com lesões pulmonares, então estavam todos entubados, né? Tendo que usar broncoscópios, né? Porque na verdade, aqui eu quero destacar o trabalho do pessoal da pneumologia, coordenado pelo Dr. Luiz Otávio Freire. O trabalho do pessoal foi um trabalho braçal, Batista, de tirar plástico queimado de dentro do pulmão dos pacientes. E era uma quantidade tal que o pessoal cansava. E é claramente uma intervenção manual. Isso, é braçal. De ter que ter alguém agarrando os braços e outro manejando. E eles, eu não aguento mais, mas eu tenho que continuar. E tirando os pedacinhos, entende? Porque aquele plástico, eles aspiraram o plástico derretido. Ele adere. Ele adere, e aí é muito difícil, porque aí tem que entubar o paciente, tem que manter o alvéolo aberto, tem que tirar o plástico, não pode lesionar ou fazer a lesão a menor possível. Então eu vi assim, o trabalho lá, eu quero comentar o Luiz Otávio Freire e a sua equipe, assim, que eles foram incansáveis, né? E estavam assim, caindo os pedaços e iam, né? E o pessoal da fisioterapia também, porque tem que manter esses pacientes entubados, agora tem que desentubar, né? Esse é o problema, né, Alessia? Antes nós tivemos uma reunião da equipe avaliando esse momento, né, que é delicado, que aí depende da reação também fisiológica e também emocional do paciente, aquele medo, né? Então a gente está sempre naquele medo, né? Vamos entubar, mas qual vai ser a reação? Então a gente vive a cada momento como se fosse um momento decisivo da vida. Então isso muda a concepção de vida, né? A pessoa passa a ser outra pessoa, né? Ela começa a ver as coisas com outros parâmetros, né? Os seus princípios mudam, os seus conceitos mudam, né? Porque o que importa é estar vivo, né? E a família também. Então a família está sempre preocupada a cada momento, a cada hora, se o paciente está vivo, e só isso que importa e nada mais. E que na verdade é isso mesmo, né? Mas a gente só se dá conta disso nesses momentos de crise, né? E ainda tem agora no segundo momento, os pacientes, o problema maior são as queimaduras internas. Os pacientes tem paciente que não tem nenhuma queimadura externa, alguns têm, né? Mas isso é mais simples, é mais fácil para o cirurgião plástico.
Mas o problema são as queimaduras internas, né? Então é um caso muito difícil, uma situação única, não é? Que nem foi aquela lá do circo americano em 61 em Niterói, que tem uma história, né? Que ao plantão que recebeu a maioria dos pacientes estava o Dr. Ivo Pitangui, né? Então o Ivo Pitangui emerge que ele começou a fazer as cirurgias plásticas também das queimaduras do nylon, principalmente no rosto, na face das pessoas, né? E ele foi brilhante, né? Daí que ele aparece como grande cirurgião mundial, né? Que essa situação levou a ele ter a condição, que ele tinha vindo recentemente dos Estados Unidos, de botar os seus estudos e o seu trabalho. Usou a técnica reparadora ali na emergência, né? Exatamente. E hoje que a gente fala em plástica, sempre a gente pensa na estética, né? Estética eletiva. Não, ali era uma reparadora, não é? Então agora nós vamos ter que reparar a vida dessas pessoas todas, porque elas mudaram, né, os seus conceitos, suas situações, e todas essas pessoas têm muitas histórias, assim, a gente até tem um certo cuidado por uma questão ética, né, de não expor os pacientes, mas tem histórias que depois eles próprios vão contar que são muito peculiares. Lá no HU nós temos uns gêmeos, né, são gêmeos, então eles estavam fazendo 20 anos, né? Então a mãe, né, as mães todas pariram de novo, né, segundo elas. Elas me disseram: doutor, eu tenho 60 anos e eu pari de novo. Então, e elas mudam, né? E o problema que eu falava hoje na nossa reunião, que agora vai dar um certo alívio para os familiares. Mas esse alívio, porque antes eles estavam focados naquela luta, agora eles vão relaxar. E aí que começam a vir as neuroses e às vezes até as psicoses, porque aí dá aquele... entendeu, né? Tô vivo, voltei. Que na verdade estão passando nesse momento por um transtorno de ajustamento da vida deles, né? Depois a Patrícia e a Alessia, que são psicólogos, podem falar mais sobre isso. Então é assim, tu vem vindo num rumo e a tua estrada treme e tu sai fora do rumo, entendeu? Então aí tu tem que rever tudo. Não é tu que saiu, foi a estrada que saiu. E tem que encontrar o recomeço da estrada, não é? Esse é o mais difícil, parece. Não é apenas a retomada, saber onde está o caminho, é escolher um novo caminho, não é assim? O processo de crise, né, é caracterizado por isso, né? Quando as coisas se desconstroem e precisam ser reconstruídas. No caso, né, dessa situação de Santa Maria, nós podemos pensar que tem uma outra crise muito forte, que é a quem atingiu, né? Quem eram essas pessoas que estavam lá dentro? Filhos. E isso vai contra o processo natural, o ciclo natural da vida. A perda de filhos, né, gera uma ferida muito grande interna, né, para aqueles pais que têm a expectativa de que eles estão lá, estão muitos dando a oportunidade pela primeira vez deles saírem sozinhos, né, pela idade, e não retornarem, ou retornarem desta forma. Então, é diferente de um paciente que vai para o hospital, internado por alguma doença, e que se faz todo um processo de adaptação ao longo desse tratamento. É uma espécie de expectativa preparatória, né? Quando é feita a internação de alguém mais idoso, né? Exatamente. Esse foi um momento completamente inesperado pelas duas situações. Por ser um acidente num local de diversão e por ser um acidente com pessoas que estão em plena atividade, início da sua vida. Muitos passando no vestibular, muitos saindo pela primeira vez. E esses pais, então, realmente, como diz o Ricardo, precisam estabelecer primeiro aquele contato com o choque da notícia e depois o sofrimento que vem em relação
ao sofrimento do seu filho. É um sofrimento duplo. Quando o filho começa a se recuperar, existe um alívio. Ao mesmo tempo, existe uma dor pela dor que o filho vai sentir. Como dar as notícias, como colocar e relembrar tudo o que se passou, né, com aquele cuidado maternal e paternal de uma criança que está começando tudo de novo. Eles estão hoje uns bebês, né, bebês que estão regressivos, estão precisando do pai e da mãe, como um adolescente que é completamente diferente. Então, eles estão necessitando e solicitando desses pais um acolhimento, uma atenção, né, e um cuidado como os bebês precisam. E é esse o papel dos pais nesse momento, realmente, começar a traduzir para esses filhos o que vem, o que aconteceu, o que está se passando, como as coisas estão sendo resolvidas. É a tradução do que acontece para esses bebês que estão acordando, né, para esses filhos que estão acordando. É uma espécie de regressão de sentimento, né? Eu agora preciso destes pais que eu quero me liberar, o que eu queria me liberar até a ocorrência da tragédia, não é? Não é assim, Patrícia? É como devolver um pouco da segurança, né? Porque numa tragédia como essa, num momento de crise, é que nem a gente estava falando antes, a questão dos teus trilhos, né? Tu sai do trilho e o teu chão é tirado de ti por algo que não teve nada a ver contigo, né? Pegou fogo, simplesmente. Então eu perco qualquer controle que eu tivesse sobre o meu universo. E eu preciso desse controle de volta para poder, de alguma forma, me recuperar do que aconteceu. Eu preciso me sentir seguro, eu preciso perceber que tem pessoas que podem me ajudar, eu preciso perceber que eu posso recorrer a alguém. O que é bem diferente do processo da adolescência, no sentido de que o adolescente, via de regra, ele quer um pouco de distanciamento dessa segurança que os pais dão para se libertar e construir a própria identidade. Mas agora, nesse momento de crise, onde eu perdi o meu chão e eu não me acho mais seguro, eu tenho que poder recorrer a essas pessoas para que eu consiga me sentir bem novamente, para que eu consiga me recuperar e entender que essa tragédia é um momento isolado da vida e que não vai acontecer o tempo todo. E que eu não preciso temer a incerteza o tempo todo. E como entender que este é um fato isolado? Que esse é um acontecimento apenas isolado, momentâneo? Como as pessoas compreenderem que tragédia dessa natureza não se repete, pelo menos para os mesmos? É aí que entram os profissionais da área da saúde mental. Porque ainda que uma tragédia como essa seja um marco na vida de alguém e mude valores, crenças, ideias, ainda é algo que se pode ser discutido e conversado como algo que não acontece todos os dias. É uma tragédia, mas, estatisticamente falando, não é provável que uma pessoa passe por algo desta dimensão diversas vezes na vida, salvo se, claro, trabalha numa área relacionada a isso. Mas eu, como adolescente que vou em casas de festa, não existe uma probabilidade significativa de que isso ocorra constantemente. Mas, como eu sou uma vítima e eu estou inseguro, a minha tendência é me preparar e ficar em alerta frente a essa possibilidade. E aí que entra o psicólogo, o psiquiatra, as pessoas da área da saúde que vão atender esse indivíduo e vão ajudá-lo a compreender que, ainda que eu possa pensar nisso como um marco para a minha vida, eu posso seguir com a minha vida sem esperar que esse marco ocorra novamente. Existem os registros que a gente faz ao longo da vida, né? Os caminhos que se traça. E, então, o que acontece? Esse caminho foi quebrado, teve realmente um marco muito forte. E isso realmente vai levar um tempo para qualquer uma das pessoas que até hoje vivem, né, e escutam as notícias em relação a isso. Porque não são só esses pais ou esses adolescentes que vão sentir isso, né? Tipo, muitos pais estão dizendo: os meus filhos não vão sair, nunca vão sair sem eu saber onde estão indo.
esse é o primeiro registro de tentar evitar o que pode acontecer. Que é o que se a gente pensa assim em viagens de avião, né? Não vou viajar de avião porque ali vai acontecer alguma coisa. Embora seja a viagem mais segura. Exatamente. Então, o que acontece? É a comprovação, a partir da caminhada que é feita, e esse é o trabalho que nós vamos fazendo, é reconstruindo essa caminhada para poder construir novos registros e podendo perceber que dentro dessas novas experiências, muitas coisas vão ocorrendo diferentemente daquele momento de crise. Assim como em outros momentos que aconteceram anterior. Quantas vezes, né, quantos locais foram frequentados e que eram seguros, né? Quantos locais continuam sendo frequentados, né? Enfim, e construindo essa segurança, essa confiança, né, e restabelecendo a partir do momento de cada um realmente, né? Então, é cada pai que vai... Alguns pais vão trancar mais seus filhos, alguns filhos vão se sentir mais amedrontados, com muita culpa de ter, de repente, até discutido com o pai para poder ir naquela festa. O pai que permitiu que fosse naquela festa, não permito mais. Então, são registros que vão ter que ser ressignificados para essas famílias, para essas pessoas e, de uma certa forma, para todos nós, né? O doutor Ricardo falou sobre mudança de valores, ocorre sim, né? E principalmente no comportamento imediato. Daí a necessidade do atendimento especializado, para que esse comportamento imediato não se transforme num desvio, num distúrbio, né? Distúrbio de característica permanente. Nós estamos chegando ao final do primeiro momento do Democracia aqui na TV Assembleia. Falamos sobre assistência médica e psicológica às vítimas e aos familiares das vítimas. E os acolhimentos também têm suas etapas diferenciadas. No primeiro momento, este mais material, mas a concessão do espaço, a oportunidade para ser atendido baseado na solidariedade das famílias, mas famílias que não estão obrigatoriamente preparadas para dar toda aquela atenção merecida. A tranquilidade que deve ser levada, né, porque é um momento de apreensão, de desespero, mas não pode prescindir, em instante algum, da tranquilidade tão necessária para transmitir também àquele que é atendido a expectativa de cura, a expectativa rigorosamente da salvação.